Deus! Olá, sejam bem-vindos ao canal Física do Seu Dia. Meu nome é Esdras e hoje nós vamos aprender a como realizar uma conversação utilizando o Scratch. Bom, já estamos aqui na interface do Scratch e o que nós vamos precisar fazer? Primeiramente, eu vou precisar de selecionar um cenário e alterar os meus personagens. Isso vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos escolher duas pessoas, tá, que possam ficar uma de frente para a outra. Vou escolher esse rapaz e vou escolher também esse outro rapaz aqui. Percebam que as duas pessoas elas estão viradas para o mesmo lado. O que eu posso fazer? A maneira mais simples de resolver isso é vindo aqui em aparência. Tem outras maneiras de você fazer também. É só você vir aqui e espelha a aparência do rapaz e eles vão ficar um virado para o outro. Tudo bem? Vocês já devem saber os comandos básicos de uma conversação. Então, primeiro eu escolho a primeira pessoa que vai falar. No caso, eu vou escolher o Devin aqui para falar primeiramente. Escolho, por exemplo, quando a bandeirinha for clicada, eu quero que ele faça alguma coisa. Então, eu quero que ele diga, por exemplo, bom dia. Quando eu fizer isso e clicar na bandeirinha, ele vai dizer bom dia e pronto, acabou, tá? Só que eu quero fazer um pouquinho mais sofisticado isso. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de ações aqui. Então, bom dia, que prazer em vê-lo. Você deve estar se perguntando por que eu escolhi essa conversação. Porque eu vou colocar um código juntamente com esse código aqui, tá? Que é o código de soltar um som, ou seja, tocar um som específico, tá? No caso, o som que esse rapaz tem, ele é só esse som pop. Ó, podem ouvir, é apenas um pop. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse som, venho aqui e seleciono um som do meu computador. Aqui eu já separei uma pasta com os sons que eu vou utilizar. Então, para esse personagem, vou utilizar o som 1, 3, 5 e 7. Clico em abrir. Pronto, tenho todos os sons aqui. Esses sons eu gravei utilizando o programa Audacity. Bom dia, que prazer em vê-lo. Certo? E aí eu já fiz essa pequena conversação para poder facilitar na hora de a gente estar gravando. Coloquei algumas frases para esse personagem e também gravei algumas frases para o outro personagem, que você vai selecionar da mesma maneira. Só que nesse caso eu vou escolher o 2, 4, 6 e 8. Tá? É engraçado que para os dois personagens eu utilizei a mesma voz, no caso a minha voz. Então vejam. Realmente, a escola era maravilhosa. Tá? Então eu escolhi a mesma voz, mas isso não muda o fato de se você quiser dar uma mexidinha na voz, você consegue mexer aqui também pelo Scratch. Tá? Então, por exemplo, essa voz aqui eu vou colocar ele para tocar mais rápido. A escola era maravilhosa. Certo? Então eu já consigo ter uma alteração um pouquinho maior. Então vou fazer isso. Nossa! Sim, até mais. Tchau, tchau. Então eu fiz isso para todos os personagens só para eu ter um pouquinho, diferenciar um pouquinho mais essas duas vozes, tá? Eu também posso colocar, se eu quiser, uma voz de robô aqui, ou mesmo digitar um texto e colocar a voz. Que eu posso vir aqui nesse mais aqui e eu posso adicionar alguns gadgets, tá? E um deles é esse texto para fala. Eu consigo fazer com que esse texto seja reproduzido utilizando uma voz dentro do próprio Scratch. Tá? Em outro momento eu posso mostrar isso para vocês, mas é interessante quem quiser explorar esse contexto. Tá bom? Então a parte mais importante aqui nessa conversação vai ser a seguinte. Então eu tenho quando a bandeirinha for clicada, então para isso eu também tenho quando a bandeirinha for clicada. E eu vou querer que ele toque o som número 1. E aí, quando eu clicar na bandeirinha, olha só o que vai acontecer. Bom dia, que prazer em vê-lo. Isso
pode acontecer dentro do Scratch o tempo inteiro, ou seja, eu posso realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Tá? Então, não preciso realizar sempre uma tarefa de cada vez. Eu posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Tá? Tudo bem. E aí, como é que eu vou sincronizar, no caso, esse som para o outro personagem? Para isso, nós vamos utilizar uma outra ferramenta que ela se chama enviar mensagem. Então, quando você vem em eventos, ou seja, quando ele terminar de falar, eu quero que ele transmita uma mensagem. E eu posso personalizar essa mensagem. Como é o primeiro texto de conversação, eu vou colocar um. E aí, para o outro personagem, o que eu vou fazer? Ele vai receber essa mensagem. Então, quando eu receber a mensagem, e aqui eu vou repetir de novo esse mesmo texto, quando ele receber a mensagem, tá? E aí, é só você selecionar um texto para ele dizer e você vai selecionar um áudio para ele falar. No caso, o áudio que ele vai falar vai ser: nossa, eu estava com tanta saudade. Então, vou colocar aqui o texto: nossa, eu estava com tanta saudade. Nesse caso, eu vou aumentar um pouquinho o tempo aqui para 4 segundos, que vai ser o tempo dessa conversação começar a rolar. E aí, olha só o que aconteceu. Bom dia, que prazer em vê-lo. Nossa, eu estava com tanta saudade. Olha para vocês verem. Então, a fluidez dentro da conversa, perfeita, tá? Perfeita. Então, agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? E vou seguir fazendo as configurações aqui para vocês e vou voltar com o resultado final para vocês verem como é que ficou essa conversação. Olá, então retornamos novamente. Eu fiz já as configurações que eu havia falado, né? Coloquei todos os textos, coloquei as esperas para poder transmitir as mensagens. E agora nós vamos ver como é que ficou. Percebam que eu coloquei também um cenário de fundo para ele não ficar tão estático. E para esse personagem específico, eu coloquei algumas fantasias. Você pode fazer essas alterações, pode colocar fantasias, pode colocar uma movimentação. A escolha é sua. Então, aqui eu só estou mostrando como é que funciona a ferramenta, né, de enviar e receber mensagem para que você consiga fazer o seu vídeo mais um pouquinho fluido. Então, vamos ver o resultado final, como é que ficou. Bom dia, que prazer em vê-lo. Nossa, eu estava com tanta saudade. Nem acredito que se passaram tantos anos. Realmente, a escola era maravilhosa. Podemos conversar outra hora? No momento estou atrasado para o trabalho. Sim, é claro. Pegue aqui o meu número de telefone. Prontinho, anotado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Então percebam que eu posso estar fazendo essas mudanças da maneira que eu quiser, e aí fica a seu critério. Então pratique, teste, vou ver se eu consigo deixar na descrição esse projetinho para que vocês deem uma olhada. Então, até a próxima aula, muito obrigado a todos, não deixem de se inscrever no canal. Tchau, tchau!